Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhar o vídeo é importante porque você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando consolo, esperança, entendimento. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje nós vamos falar de despertar, claro, sempre pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos inspire, aos espíritos superiores que nos inspire nas nossas reflexões. Tanto a gente ouve falar, né, na necessidade de despertar, despertar espiritual, e na verdade essa é uma necessidade urgente de cada um de nós, né? Mas o que será isso? O que é despertar? Se a gente for lá no dicionário, nós vamos encontrar que despertar é fazer sair ou sair do sono, do estado dormente, do estado de torpor ou de inércia, é acordar, fazer readquirir ou readquirir força ou atividade. Essa definição é muito interessante do ponto de vista espiritual, né? Porque quando estamos mergulhados na ignorância, dormindo para os verdadeiros valores da existência, sem tomar conhecimento dos valores espirituais, é como se estivéssemos mesmo em estado de torpor, presos na inércia. E aí nós acordamos. Acordamos geralmente quando percebemos o caminho que trilhamos, quando utilizamos a nossa capacidade de raciocinar e enxergar o mundo de forma mais criteriosa. Ou somos acordados pelos acontecimentos difíceis e dolorosos da vida, como, por exemplo, uma doença, uma enfermidade, um acidente grave, a perda de um ente querido. Vejam, o despertar acontece quando eu mesmo começo a perceber a minha necessidade de mudança e melhoramento. Ou acontece quando as dificuldades e desafios da vida se impõem, né? E quando falamos de despertamento do ser, né, para as questões transcendentais e superiores da vida, nós percebemos que muitas vezes aquele que inicia esse processo de despertamento geralmente é envolvido por sensações boas, né, alegres, às vezes até eufórica, né? Porque percebe que está tendo uma iluminação mental, está tendo um melhor entendimento, uma melhor compreensão da vida, dos seus propósitos, das suas metas, né? O homem que começa o seu processo de despertamento apreende uma nova realidade, a realidade da vida espiritual. Lá em Romanos 12:2 está dito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo de despertamento para as verdades superiores da vida nos dá a sensação de sermos tomados por sentimentos mais elevados, né? Embora algumas coisas nos impeçam de começar esse processo, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o materialismo exagerado. Nesse ponto, à medida que o tempo vai passando, temos a impressão de que a sensação de alegria, de júbilo interior, sofre algumas variações, não é? Ou até mesmo diminui muito, porque nós percebemos que os nossos velhos problemas não foram embora. Nós nos descobrimos ainda com os nossos traumas, com os nossos desafios, nossas dificuldades. Não é porque nós descobrimos a vida espiritual mais elevada que os nossos problemas acabaram, não, né? Nós não nos transformamos num passe de mágica em outra pessoa. Nós continuamos com as mesmas limitações. Não tem varinha de Harry Potter que vai, né, fazer um feitiço aí e te transformar para melhor, não.
É preciso ter em mente que, como seres espirituais imortais que somos, o nosso caminho para as maiores expressões de espiritualidade somente começaram. Precisamos compreender nossos próprios limites para que essas energias que passam a atuar em nós nesse processo de despertamento possam ser como um farol em nossa vida, nos impulsionando a caminhar cada vez mais, um passo por vez, com disciplina, com vontade firme. O processo de aprender é roteiro para muitas vidas. E antes de nós querermos ser santos, nós precisamos aprender a ser humanos, humanos melhores. O processo de despertamento, que na verdade é o despertamento da nossa própria consciência, é individual. Cada um vai descobrir o seu próprio caminho, porque nós somos pessoas diferentes, que vivemos experiências diferentes, temos histórias diferentes. O esclarecimento e a conscientização da nossa realidade íntima é urgente, porque sem o conhecimento de nós mesmos, da nossa sombra, da nossa luz, o despertar da consciência interior fica estagnado. O processo do despertamento consciencial deve vir acompanhado do esclarecimento, de mudança de conceito, senão não haverá real mudança nas nossas atitudes. Um dos equívocos que nós cometemos nesse processo é idolatrar pessoas que estão nesse mesmo processo, só que começaram antes de nós. E nós achamos que são a mais alta expressão de espiritualidade. Gente, isso traz uma decepção enorme quando percebemos que a pessoa que nós idolatramos ainda comete erros, enfrenta suas dificuldades, ficam doentes, lutam os mesmos desafios que nós, né? Diante desse tipo de decepção, nós corremos o risco de abandonar o processo de despertar. É necessário entender que somos todos humanos. Trazemos dentro de nós a nossa bagagem de experiências já vividas. Precisamos trazer a nossa visão da vida para a realidade, sem misticismo, sem idolatrias e sem ilusão. Entender que todos nós estamos aqui neste planeta lutando para o nosso aprimoramento, né? Lutando para nos melhorarmos, para evoluirmos, mas somos todos humanos. O que nós precisamos é continuar nos esforçando no caminho do bem. No livro Mais Perto, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, traz uma mensagem intitulada Acorda e Vive. E ele nos diz assim: espiritualmente falando, a Terra, para os grandes seres que já se angelizaram, oferece o espetáculo de berçário imenso, onde o espírito humano continua dormindo na infantilidade que lhe caracteriza a evolução iniciante. Vejam, a grande maioria de nós se encontra estático, cristalizado na ignorância, como sonâmbulos hipnotizados pelas próprias criações, vivendo de forma desequilibrada mesmo. Por exemplo, muitos de nós ainda sonham com dominação, com poder. Muitos se vitimizam na infelicidade diante dos desafios da vida, né? Muitos se desesperam diante dos problemas. Tem aqueles que administram os bens públicos como se fossem senhores exclusivos deles, né? Há os que fazem culto ao corpo como se isso fosse a única coisa importante. E tem exemplo demais. Né? Somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, devemos, portanto, agir como espíritos imortais que somos. Ao ficarmos livres da ociosidade mental, que nos entorpece, que nos anestesia, nós perceberemos que é necessário apurar a nossa visão, a fim de que nós enxerguemos o roteiro luminoso que Jesus deixou para a nossa evolução. E se estivermos realmente dispostos a ver,
Vamos identificar ao nosso redor a sementeira pronta para a nossa semeadura. Quais sementes eu estou disposto a plantar? O que eu espero colher? Há inúmeras possibilidades de trabalho e serviço no bem, mas é preciso empreender esforço próprio. É necessário acordar e viver para a realidade que nos rodeia. E eu quero terminar as nossas reflexões, como sempre, né? Vocês já estão acostumados que eu adoro um poema. Casimiro Cunha, no livro Cartilha da Natureza, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, traz um poema intitulado O Despertador. Olha o que Casimiro diz para nós. O relógio é o grande amigo na vida da criatura. Acompanha-lhe a viagem desde o berço à sepultura. Metódico, dedicado, movimentando os ponteiros, marca os risos infantis e os gemidos derradeiros. Revela oportunidades, mostra a bênção do minuto. Indica tempo à semente, como indica tempo ao fruto. Mas de todos os relógios que atendem cheios de amor, é justo salientar o amigo despertador. Quando alguém dorme ao cansaço, ele vibra, ajuda e vela. Ritmando o tic-tac, tem coisas de sentinela. Na hora esperada e justa, pontual e invariável, chama à luta o companheiro em bulha desagradável. O seu barulho interrompe o repouso desejado. Acorda-se quase à força, levanta-se estremunhado, mas somente ao seu apelo a lembrança dos serviços, buscando-se incontinente a zona dos compromissos. Assim, na vida comum, nas lutas de redenção, todo o tempo é precioso em qualquer situação. Mas o tempo que nos fere em provas, serviço e dor é o melhor de todos eles, é o nosso despertador. Isso aí, gente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima.